Olá, olá, querido aluno! O objetivo desse vídeo é nós revisarmos o conteúdo estudado nos capítulos 17 a 19, onde nós vimos os pronomes e a colocação pronominal. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse conteúdo. Nós estudamos sobre os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são divididos em pronomes do caso reto e pronome do caso oblíquo. Por que a gente tem essa divisão? O pronome pessoal, ele é um pronome substantivo, ou seja, pronome ele substitui um nome, um termo na oração. No caso dos pronomes pessoais do caso reto, por isso essa classificação e essa diferenciação, ele sempre vai substituir termos na oração que tenham a função de sujeito. Quem são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles sempre substituirão termos na oração que tenham função sintática de complemento verbal, ou seja, serão os objetos. Substituirão termos na oração que tenha a função sintática de objeto, seja direto ou seja objeto indireto. Os pronomes oblíquos, eles se subdividem, em duas categorias. O pronome oblíquo átono e o tônico. Por que tem essa diferença, essa diferenciação? O nome já diz, né? Átono é aquele pronome que tem uma pronúncia fraca. Lembra da sílaba átona, sílaba tônica? A sílaba tônica, a sílaba de uma pronúncia forte, e a átona de pronúncia fraca. A mesma coisa a gente tem com os pronomes pessoais do caso oblíquo. O pronome átono, ele tem uma pronúncia na oração fraca. Portanto, ele sempre depende da pronúncia do verbo. Ele sempre vai estar junto do verbo. Ele não tem independência fonética, ou seja, ele precisa estar junto do verbo, porque ele vai ser o complemento desse verbo, ele não pode estar distante. Ele é fraco, sonoramente ele depende do verbo, ok? E entre um pronome átono e o verbo não pode haver e não haverá nenhum outro termo. Ele sempre vai ser sem preposição. Não se usa preposição antes desse pronome átono. O pronome tônico, por sua vez, ele é forte, ele tem uma pronúncia mais forte, portanto, ele, apesar de ser um complemento do verbo, ele tem independência fonética. O que significa isso? Ele pode estar distante do verbo da oração. E tudo bem, ele é o complemento do verbo, mas ele pode ter outros termos entre ele e o verbo. Há essa distância, foneticamente ele não é dependente do verbo para ser pronunciado, por isso ele pode ficar longe. Para a gente visualizar, essa colocação, coloquei aqui dois exemplos, tá? Para a gente ver a aplicação disso. Veja que nessa sentença, eu amo imensamente a ti. Ti é o pronome do caso oblíquo tônico de segunda pessoa, né? Eu amo imensamente a ti. Veja que ele é preposicionado, porque todo pronome tônico sempre será usado com preposição, é uma exigência do pronome e não uma exigência do verbo, sempre será preposicionado. No entanto, olha onde está o nosso verbo. Está aqui, olha, eu amo. Onde está o complemento? Quem ama, ama alguma coisa. Verbo transitivo direto. Ele ama quem? Ama o quê? A ti. Objeto direto. Porque o verbo amar não pede preposição. Quem ama, ama alguém. Então, a ti é o objeto direto. Essa preposição existe aqui não por exigência do verbo, mas porque todo pronome tônico precisa ser preposicionado, ok? Mas é um objeto direto. Veja que essa construção está ok. O pronome tônico está longe do verbo e é o complemento verbal dele. Veja que não seria gramatical, não estaria correto se eu escrevesse de uma forma diferente. Por exemplo, eu amo imensamente, e aí eu vou usar aqui um pronome átono. Eu vou usar te. Eu amo imensamente te.
Não, é uma construção agramatical, nós não temos essa construção dentro da língua portuguesa. Por quê? Porque o pronome ter, ele é átono, ele tem que estar junto ao verbo, ou antes do verbo, ou depois do verbo, mas não vai haver nenhum termo separando o verbo do pronome átono. Tudo bem? Essa é a primeira diferenciação que a gente tem que fazer. Bom, eu tenho o segundo exemplo aqui para que a gente possa substituir, então, termos da oração usando pronome átono ou pronome tônico. Ou pronome do caso reto ou pronome do caso oblíquo. Tenho aqui, Mário encontrou Maria na escola. Nós vamos substituir aqui Mário primeiramente, tá? Vamos substituir Mário por um pronome. Qual é o critério que eu uso para substituir o pronome na oração? Eu preciso ver a sua função sintática. Porque a gente já sabe que o pronome reto vai fazer a função de sujeito e o pronome oblíquo a função de objeto, de complemento do verbo, seja objeto direto, seja objeto indireto. Pois bem, vamos substituir Mário. Vamos ver qual é a função sintática de Mário dentro da oração? Quem encontrou Maria? Mário. Mário fez a ação de encontrar. Mário é o nosso sujeito. Quem encontra alguém, verbo transitivo direto. Quem Mário encontrou? Maria. Maria vai ser o nosso objeto direto. Beleza? Vou colocar aqui a função sintática. No primeiro momento, nós vamos substituir Mário. Como que fica a oração? Qual pronome eu posso usar para substituir Mário? Se ele é sujeito, eu só posso usar pronome do caso reto. Não posso usar pronome do caso oblíquo, porque ele é sujeito. Portanto, o único pronome em terceira pessoa do singular é ele. Ele. Então, ele encontrou. E agora eu vou substituir Maria. Maria é o objeto direto. Qual pronome eu vou usar para substituir Maria? Bom, é ela, objeto direto, eu tenho esses pronomes aqui da terceira pessoa. Como a gente sabe que Maria é o objeto direto, eu vou substituir pelo pronome a. Ele encontrou-a na escola. Eu poderia substituir esse a e escrever assim, ó, ele encontrou, vou tirar esse a daqui e vou substituir por pronome ela. Ele encontrou ela na escola. Isso está correto? Não, isso não está correto. Por que não? Porque o ela sozinho é pronome reto. Veja que a gente tem lá na tabela o ela como tônico. Só que o pronome oblíquo tônico só pode ser usado com preposição. Essa construção só estaria correta se o pronome ela estivesse preposicionado. Não por uma exigência do verbo, mas porque o pronome tônico precisa ser preposicionado. Nesse caso, ele encontrou a ela, estaria correto, porque eu estou entendendo que é uma construção, que o a ela é o pronome oblíquo tônico. Mas se eu não tenho isso daqui, ele encontrou ela, eu entendo que o ela sozinho é pronome reto. O pronome reto eu só posso usar para sujeito. Portanto, essa construção ela não é correta, não posso usar pronome reto aqui. O mais indicado, o mais corriqueiro, é que a gente use o pronome oblíquo átono. Ele encontrou-a na escola. Tudo bem? Partindo disso, a gente já sabendo a diferença, que o pronome reto é para sujeito, o pronome oblíquo é para objeto, para complemento. O tônico sempre grudado ao verbo e sem preposição, o átono sempre grudado ao verbo sem preposição e o tônico preposicionado, ok? Vamos em frente, porque é o seguinte, veja que lá em terceira pessoa, né, lá na nossa tabelinha, quando a gente tem terceira pessoa, nós temos várias opções de pronome. Eu vou colocar a tabela aqui embaixo, olha. Primeira e segunda pessoa só tem o me e o te de opção de pronome átono. Olha, no plural, o nós e o vós.
Na terceira pessoa, eu tenho vários pronomes. Eu tenho o, a, lhe, se. Qual é o critério que eu uso para poder escolher? Porque eu tenho opção. O critério é este daqui. Quando a gente tem que usar um pronome átono, né? O pronome oblíquo átono, para substituir um objeto, qual critério que a gente usa? Eu vou usar os, a e as para o objeto direto e lhe e lhes para o objeto indireto. Vamos fazer isso aqui na prática. O diretor ofereceu, vou colocar aqui ofereceu, corrigir, né? Porque tá como ofereci. O diretor ofereceu o cargo a ela. Beleza. Vamos identificar as funções sintáticas. O diretor é o sujeito. Quem oferece, oferece algo a alguém. É um verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto, porque ele pede dois complementos. O diretor ofereceu algo. Qual foi o algo? O algo é o cargo. O cargo é o algo, é o objeto direto. Ofereceu algo a alguém. Quem é o alguém? A ela. A ela é o objeto indireto. Veja que esse a, quem pede aqui é o verbo. Ofereceu algo a alguém, ok? Esse a é o objeto, a preposição pedida pelo verbo oferecer, ok? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho um nome, aqui eu tenho o a ela pronome oblíquo, tônico. Nós vamos substituir o cargo e o a ela por pronomes oblíquos átonos, ok? Vamos lá. Num primeiro momento, eu vou pedir para vocês substituírem comigo aqui o cargo. O cargo é o objeto direto. Se é o objeto direto, eu tenho que usar o lhe ou o. Objeto direto, vou usar o. Então, ficaria o diretor ofereceu. Se é objeto direto, vou usar o. Ofereceu-o a ela. Tudo bem? Agora, nós vamos substituir o objeto indireto, que está com o pronome tônico, vou substituir por um pronome átono. Se é objeto indireto, eu tenho que substituir por lhe. Como ficaria? O diretor ofereceu. Vamos parar aqui. Olha, o pronome átono tem que estar junto do verbo, não pode estar junto. Então, eu tenho que puxar esse pronome para perto do verbo. O lhe vai ficar aqui. O diretor ofereceu-lhe e ponho o cargo depois. O cargo. Ok? Ponho o cargo lá. Tudo bem? Então, essa distinção que a gente tem que lembrar que precisa fazer. Objeto direto, o a ou os as. E o objeto indireto, eu vou usar o pronome átono, lhe ou lhes, sempre próximo ao verbo. Bom, nesses exemplos aqui, eu construí exemplos que a gente não precisasse pensar se o pronome vai depois do verbo ou vai antes do verbo. Por enquanto, a gente tinha que lembrar qual pronome eu vou usar para substituir qual termo. Agora, a gente vai olhar a colocação pronominal. Antes disso, importante, quando eu vou usar o pronome vocálico, né, o, os, a, as, tem uma particularidade que a gente estudou lá, que quando eles são usados com verbos terminados em R, S ou Z, o que acontece? Por uma questão eufônica, ou seja, sonora, há uma modificação que a gente precisa fazer. Então, veja, para os pronomes vocálicos, isso. O que são os vocálicos? São aqueles que são formados por vogais. Quando esses pronomes eles vão ser usados por verbos que terminam com R, S e Z, o que a gente tem que fazer? Nós temos que eliminar essas letras e acrescentar a letra L.
Então, olha só, mandaram prender o ladrão. Olha, prender termina com R. Nós vamos substituir ladrão por pronome. Quem prende, prende alguém. Verbo transitivo direto, tá? Então, eu vou substituir o ladrão pelo pronome o. Como fica? Olha, mandaram, vou colocar direto aqui. Mandaram prender o. Isso não está correto. Eu preciso eliminar o R e acrescentar o L. Portanto, ficará prende-lo, lembrando que virou uma oxítona tônica e precisa ser acentuado. Então, qual o processo que tem que fazer? Elimina o R, o S e o Z e acrescenta a letra L junto ao pronome. Vamos fazer o de baixo. Ajudemos Joana. Vamos substituir Joana. Quem ajuda, ajuda alguém. Ajudemos a. Não posso ter essa construção. Corto o S, acrescenta o L, fica ajudemo lá. Aqui eu não preciso de acento porque a sílaba tônica está no D, ajudemo lá. Então não é acentuado. E o último aqui, ele fez o menino entrar. Vamos substituir o menino. Ele fez o menino. Quem faz alguém. Vou substituir por o. Fez o. Não posso ter essa construção. Corta o Z, acrescenta o L. Ele fê-lo entrar. Fê, oxítona tônica, terminado em E. Preciso acentuar. Tudo bem? Então, isso quando eu tenho terminação R, S e Z. Lembrando apenas uma observaçãozinha aqui, que quando eu tenho verbos conjugados na primeira pessoa do plural, né? Levantemos, amamos, ajudemos, são verbos que terminam, né? Tem a terminação da primeira pessoa do plural. E se nós formos usar o pronome oblíquo nós, isso também vai acontecer, só aqui. Então, olha, levantemos a nós. Como é que fica? Levantemo-nos. Ok? Só aqui, quando eu tenho primeira pessoa do plural, nós, que eu vou usar com o pronome da primeira pessoa do plural. Porque senão ficaria levantemos-nos. Então, a gramática permite que, uma questão eufônica, isso também aconteça na primeira pessoa do plural. Nós fizemos um exercíciozinho lá no livro que falava disso daqui, tá bom? Levantemo-nos. Por quê? Primeira pessoa do plural. A gente está falando do nós. Só vai acontecer aqui neste caso, tá? Pronome na primeira pessoa do plural com verbo conjugado na primeira pessoa do plural também. Uma outra situação é quando nós temos também pronomes os e as, né? O, as, usados com verbos que terminam em ditongo nasal. O que é esse ditongo nasal? Esses sons em, on. Essas 4 terminações consideradas ditongos nasais, quando a gente usa com os pronomes vocálicos, também precisamos fazer uma adaptação eufônica, de sonoridade. Então, veja, ajudavam Joana, termina com AM. Aqui eu não tiro nada, absolutamente nada. Eu só vou acrescentar a letra N. Então, ajudavam, deixa eu corrigir aqui, ajudavam, e aí eu vou substituir Joana por quê? Quem ajuda, ajuda alguém. Aqui é verbo transitivo direto, eu vou substituir pelo pronome a. Então, eu coloco o a aqui. O que acontece? Se terminou com a M, eu acrescento a letra N. Não tiro nada, só acrescento a letra N. Ajudavam-na. O mesmo a gente vai fazer para as outras terminações. Trazem o condenado.
Quem traz, traz. Alguém, verbo transitivo direto. Portanto, eu vou substituir o condenado por o. Então, fica trazem o. Não posso ficar sozinho, preciso colocar a letra N. Põe o livro aqui, olha a terminação, põe. Quem põe, põe algo. Ele põe o quê? O livro. Vou substituir por o, porque é o objeto direto. Põe o. Não pode ficar põe o sozinho. Preciso, então, acrescentar a letra N. Põe-no aqui. Dão os alimentos de graça. Quem dá, dá algo aqui no nosso exemplo. Algo é o objeto direto. Portanto, dão os, algo, né? Os, no plural, porque são os alimentos. Não pode ser dão-os. Preciso acrescentar o N por causa da terminação do verbo dão-nos. Tudo bem? Atenção que esse dão, esse nos é terceira pessoa, equivale a eles. Não é primeira pessoa do plural, nos, dão a nós. Apesar de ser igual, a gente escreve igual, o contexto que vai permitir que a gente diferencie. Se eu estou falando do pronome nos, da primeira pessoa do plural, nós, ou os que foi acrescentado de N para poder ser uma exigência eufônica do verbo, mas é terceira pessoa, equivale a eles. Ok? Vamos então agora para próclise e ênclise, ou seja, eu sei que tem que substituir por pronome oblíquo átono. Eu vou colocar esse pronome antes do verbo, depois do verbo, é facultativo. Quais são os critérios que eu preciso analisar para poder escrever corretamente? Então, lembrando que próclise é o nome que se dá ao pronome átono que é colocado antes do verbo. E ênclise é o nome que se dá à colocação do pronome após o verbo. Estamos aqui falando sempre de pronomes oblíquos átonos. Um outro detalhe, que quando o pronome está depois do verbo, o hífen é obrigatório. Sempre preciso colocar hífen quando o pronome está na posição de ênclise. Na próclise, não vou colocar. Há algumas regrinhas, há algumas situações em que há obrigatoriedade do uso de um e do uso de outro. Isso não é facultativo. Então, vamos recordar essas situações. Ênclise sempre vai se dar em 3 situações. Primeira delas, teremos ênclise obrigatória quando o verbo estiver iniciando oração. Ok? Então, olha, detiveram-se, de novo, não poderia jamais colocar se detiveram. Se o verbo está iniciando oração, seja a oração num período composto, né, o verbo dentro de uma oração, ou no início de um período, sempre precisarei usar ênclise. Essa condição aqui é obrigatória. Quando tiver o verbo precedido de pausa, o que é essa pausa, né, ou interrupção? Quando houver uma vírgula, um ponto e vírgula, uma travessão, uma pausa, uma interrupção sintática dentro da oração. Então, veja, eles, pouco depois, então eu tenho aqui no meio um termo que está fazendo uma interrupção e ele é marcado por vírgula nesse caso aqui. Então, vírgula, ponto e vírgula, travessão, são sinais gráficos da língua que vão marcar que houve uma interrupção, uma pausa. Se o verbo está logo após esse sinal que marca essa pausa, a ênclise ela é obrigatória. Então, aqui, eles, pouco depois, detiveram-se de novo. Não poderia aqui colocar o pronome em próclise. Eles, pouco depois, se detiveram, estaria errado. Então, o nosso segundo exemplo. E a última, quando eu tenho orações imperativas afirmativas. O que é uma oração imperativa? É aquela que dá ordem, ou estabelece um conselho, mas o verbo sempre vai estar conjugado no modo imperativo. Se eu tenho uma oração imperativa afirmativa, que não haja negação, a ênclise é obrigatória. Então, veja, refaça os relatórios e envie-os
a diretoria. O verbo está no imperativo. A ênclise é obrigatória. Jamais os envie. Não, porque o verbo está no imperativo. Então, esse aqui o nosso terceiro exemplo da nossa terceira condição de ênclise. Ok? A ênclise só tem esses 3 casos. Fica facilzinho da gente reconhecer e memorizar. A próclise, a gente já tem várias situações em que ela é obrigatória. E para que a gente lembre dessas situações, vamos lembrar daquela frase mnemônica, né, daquela sigla mnemônica para a gente poder lembrar das suas situações. A gente tem que lembrar do NASG, RID, OI. O que é NASG, RID, OI? As iniciais das situações em que a próclise ela é obrigatória, só para ajudar a gente a lembrar. Então vamos primeiro para o NASG. O NASG é o grupinho de palavras que são atrativas. Lembra que eu falei para vocês? É atrativo de próclise, ou seja, atrai o pronome para antes do verbo. São as palavras que estão aqui, ó, como se elas fossem imãs que estivessem, faz conta que isso aqui é um imã, tá, gente? Que estivesse puxando o verbo, o pronome para frente do verbo. Por isso que são palavras atrativas. Vamos dar uma olhada aqui em NASG. O que é NASG? N de palavras negativas. Então, o que eu tenho de palavra negativa? Nunca, jamais, não, nem. Tudo que eu tenho em palavra negativa sempre será atrativo de próclise. Nunca se queixa, olha o imã puxando o pronome para antes do verbo. Nem se aborrece, nem palavra negativa, né? E nem se aborrece, estou fazendo uma adição negativa. Puxa o pronome para antes do verbo. Advérbios. Ontem, amanhã, frequentemente, carinhosamente, aqui, lá, qualquer advérbio. Aqui se batalha. Olha o imã puxando o pronome para frente do verbo. Lá se fala. O imã puxando o pronome para frente do verbo. O que são palavras subordinativas? Conjunções. Conjunções subordinativas. Que tipo de palavras são conjunções subordinativas? A gente tem uma série de palavras, né? Embora, quando, como, porquê, já que, visto que, também posso ter, né? Locuções terminadas com a conjunção que são subordinativas. Então, olha só, não quis os sapatos, embora me servissem, embora é conjunção subordinativa, puxa o pronome para perto, para frente do verbo. E G de gerúndio, mas todo gerúndio? Não. Gerúndio precedido de preposição em. Então, tem que ficar esperto. Em se tratando de música, aqui não pode ser em tratando-se, porque esse conjunto, essa construção é o gerúndio, mas antes do gerúndio eu tenho a preposição em. Então, a próclise ela é obrigatória, ela tem que vir aqui antes do verbo. Tudo bem? Vamos para a classe do RID, que são os pronomes. NASG, RID, OI. Vamos ver os pronomes. E por que tem a classe de pronome? Porque a gente tem um monte de pronomes, mas não são todos que são atrativos de próclise. Só pronome RID. O que é o RID? Inicial de relativo, indefinido, demonstrativo e interrogativo. Veja que aqui pronome de tratamento, pronome pessoal não entra, porque eles não são atrativos de próclise. Somente os 4 das iniciais aqui. Eles são. Então, olha, há pessoas que nos querem bem, há pessoas as quais não querem bem. Aqui eu tenho um pronome relativo. Ele atrai a próclise do pronome átono para frente do verbo. Tudo se acaba. O que é tudo? Pronome indefinido. Ele atrai o pronome átono para frente do verbo, próclise. Aquilo, pronome demonstrativo, aquilo, esse, essa, também atrativo de próclise, põe o pronome para frente do verbo. E o interrogativo. Que mal me havia de fazer? Lembrando, né, uma dica que toda vez, então, que a gente tiver uma pergunta, fica ligado quando tiver ponto de interrogação, se vai aparecer
a palavrinha na frente, o pronome interrogativo. Quais são os pronomes interrogativos? Que, por que, qual, beleza? Quanto, palavras interrogativas. Bateu o olho, tem um ponto de interrogação, já fica com sinal alerta aí, porque a probabilidade é grande de você ter pronome interrogativo no início da frase. Ok, gente? E o grupo das orações, ou e, orações optativas e exclamativas. Uma oração optativa é aquela que expressa desejo. Então, olha, os céus te favoreçam. Olha, eu estou expressando um desejo, que os céus te favoreçam. Então, não importa o que você tenha, o termo que você tenha. Veja aqui, ó, os céus te favoreçam. Eu não tenho pronome, eu não tenho advérbio, eu não tenho nenhuma palavra atrativa. Mas é uma oração que expressa um desejo. Os céus te favoreçam. Próclise, sempre próclise. Ok? E quando eu tenho orações exclamativas? Então, atenção para o sinal de exclamação. Se é uma oração exclamativa, não importa o que você tenha, qual termo que você tenha na oração, sempre será uso de próclise, ok? Porque a oração está formada de forma seja ou optativa ou exclamativa. Beleza? Esses são os casos, então, de próclise. Vamos lembrar, então, nasguirride ou, e só para a gente lembrar quais são as palavras atrativas, os pronomes que são atrativos e os casos de oração, onde a próclise ela é obrigatória. E para a gente terminar, não vamos esquecer aqui do nosso superinfinitivo. Por que ele é superinfinitivo? Quando o verbo no infinitivo ele estiver sozinho, é um caso especial. Porque mesmo que você tenha uma palavra atrativa, o infinitivo ele é mais forte. Ele não vai obedecer essa regra, ele foge à regra. Porque quando a gente tem palavra atrativa, o que a gente acabou de ver? Ele puxa o pronome para frente do verbo. Mas se o verbo for infinitivo, ele é mais forte do que esse imã atrativo. E a gente pode colocar, é opcional colocar o pronome antes do verbo ou depois. Então veja, para me ajudar, Juca levou as malas. O verbo infinitivo está sozinho, ele não está numa locução, ele está sozinho lá. Então eu posso colocar para me ajudar ou para ajudar-me, facultativo, opcional, põe onde eu quiser. Mesmo quando haja palavra atrativa. Por que a gente viu com palavra atrativa? A regra diz que tem que colocar o verbo na frente, o pronome na frente do verbo. Mas se esse verbo for infinitivo, ele é mais forte, continua sendo opcional. Então eu posso usar não te irritar ou não irritar-te e ambos estão corretos, tá? Lembra do superinfinitivo, ele é mais forte do que qualquer regra gramatical, a gente escolhe onde pode colocar, é opcional, ok? Lembrando também que quando eu tenho sujeito claro na frase, o que é um sujeito claro na frase? Quando o sujeito está escrito lá, está explícito lá, também é uma condição de opcional, onde eu vou colocar próclise e ênclise. Então, por exemplo, quando a gente fala eu, e aí tem o verbo amo, você, opa, vou tirar você aqui, eu amo, e vou colocar um pronome oblíquo. Eu posso colocar o pronome tanto no final, como posso colocar o pronome no começo. Por quê? Porque eu tenho sujeito explícito. Quem que é o sujeito? Eu. O eu é sujeito. Eu amo, ok? Então, se eu tenho o sujeito claro, eu posso usar próclise, eu posso usar ênclise, é facultativo, ok? E para acabar, as locuções verbais. Como que é o posicionamento dos pronomes em locuções verbais? Então, a gente tem que lembrar que a locução verbal, ela é sempre formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal. E o verbo principal, ele sempre estará numa das formas nominais. Quais são elas? Ou vai estar no infinitivo, ou vai estar no gerúndio,
ou vai estar no particípio. Para ser locução verbal, eu tenho dois verbos, só que o verbo principal ou está no infinitivo, ou está no gerúndio, ou no particípio. Vamos lembrar, infinitivo é o verbo que termina com ar, er e ir, cantar, correr, sorrir. Gerúndio é o que termina em NDO, andando, fazendo, comendo, sorrindo. E particípio é o verbo que termina em ado, ido. Então, amado, corrido, escrevido. Então, é o que termina em ado ou ido, particípio regular. Ok? O que acontece aqui? Qual que é o nosso critério? Como que a gente vai estabelecer o que pode colocar, onde que vai colocar os pronomes? Então, lembrando, vou colocar em corpo, deixar bem destacado para vocês. Ênclise, eu vou colocar aqui de verde. Ênclise, eu posso colocar na locução com infinitivo, ou depois do verbo auxiliar, ou depois do verbo principal. Locução com gerúndio, ou depois do verbo auxiliar, ou depois do verbo principal. E particípio, antes do verbo auxiliar. Proibido terminantemente usar ênclise depois de particípio. Não pode. Já a próclise, a gente pode colocar onde nós quisermos. Aceita-se próclise antes das locuções em qualquer verbo auxiliar e aceita-se próclise antes de qualquer verbo principal da locução. Então, para a gente exemplificar aqui, olha só, numa locução de gerúndio, que é a mesma do infinitivo, estou ensinando é a nossa locução verbal. Eu estou lhe ensinando, ênclise no verbo auxiliar, ou estou ensinando-lhe, ênclise no verbo principal. Mas também posso colocar próclise no verbo principal ou próclise no verbo auxiliar. O que eu tenho que só lembrar? Toda vez que eu uso ênclise, eu não posso esquecer de colocar o hífen para indicar, olha, aqui é ênclise no auxiliar, aqui é ênclise no principal. Sem hífen, eu estou entendendo que aqui é próclise no principal e aqui é próclise no auxiliar, ok? Então, eu posso colocar em todas as posições. Quando eu tenho locução verbal com gerúndio e locução verbal com infinitivo. Olha, dizer, infinitivo. No particípio, não, eu não tenho as 4 possibilidades. Quando o verbo está no particípio, olha, Maria tinha falado, falado e particípio. Então, eu posso usar ênclise no auxiliar, próclise no auxiliar, ou, tem que tirar esse hífenzinho daqui, ou próclise no principal. Isso aqui não existe, tá? Ou próclise no principal, ou seja, tinha lhe falado. Então, olha, ênclise no auxiliar, próclise no auxiliar ou próclise no principal. São as 4 possibilidades. O que não pode é usar ênclise no particípio. Isso jamais vai poder ser usado. Tudo bem? Então, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês nessa revisãozinha, né, que a gente fez de todo o conteúdo dos 3 bimestres e desejo para vocês uma boa prova. Um grande beijo, a gente se vê. Tchau, tchau.